Boa noite a todos, boa noite a todas. Está me ouvindo bem? Como é que está a imagem? A imagem está feia, né? Como é que está o som por aí? Júlio, Zaqueu, Edilene, Fernanda, Rangel, sejam bem-vindos. Silmar também, a Mauri, a nossa primeira webconferência da disciplina de equações diferenciais, que faz parte do 7º período de vocês, né? Bom, a intenção dessa nossa web de hoje, de acordo com o que foi colocado lá na disciplina no fórum da disciplina de equações diferenciais, né? Para tentar dar uma resolvida em problemas que você deve ter encontrado, principalmente da unidade 1, né? Temos mais 2 webs agendadas a princípio e que vão tentar resolver os problemas das unidades seguintes, né? Acho que hoje eu consigo chegar no máximo, assim, partes da unidade 1, né? Não tem muito o que... Não precisa também ser tão rápido hoje, porque nós temos mais 2 oportunidades para poder tirar essas dúvidas de vocês, né? Conforme foi postado lá no fórum também, né? Alguns de vocês mostraram que tinham algumas dúvidas, então a gente vai tentar resolver essas dúvidas durante o meu trabalho de hoje. Caso eu não consiga resolvê-las todas hoje, na próxima live eu prometo que a gente vai dar continuidade a essas resoluções, né? Ok? Dúvidas, não esqueçam que é só vocês perguntarem e vamos lá, né? Bom, eu preparei como de costume, né, as minhas webs, uma série de problemas, né, alguns questionamentos que eu vou fazer com vocês aí, para tentar ver até onde vocês sabem e até onde que eu posso, a partir da onde que eu vou tentar trabalhar, né? Ok? Bom, na parte inicial da nossa unidade 1 do livro, né? O livro didático, não sei se vocês perceberam, não é da nossa instituição, né? A gente acabou utilizando um livro de uma outra IES, né? Que acabou sendo adaptado, né? Não contempla integralmente o nosso programa, mas contempla em partes. Então a gente vai tentar, durante o ano, o semestre agora letivo, né? Então esse nosso bloco de disciplinas, tentar resolver todos os possíveis problemas que vão aparecendo, né? Inicialmente eu coloquei, só para relembrar, né, lá no início do capítulo da unidade 1, né, no capítulo 1 lá, aparecem para vocês citar, né, ou colocar a ordem e o grau de uma equação diferencial, né? Por exemplo, aqui nós temos uma equação diferencial de determinada ordem e determinado grau, né? Não sei se vocês conseguem responder de que ordem que ela é, essa primeira equação diferencial aqui. Vocês estão enxergando bem ela, né? Qual que é a ordem dessa equação diferencial? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe a ordem? Isso, ordem 5, muito bem. E que grau que ela é? Fernanda? Isso, grau 1, né? Quinta ordem e primeiro grau, que o grau é dado pelo expoente de maior... o grau é dado pelo expoente do termo de maior ordem. Então, como aqui a ordem maior é 5, né? Essa equação diferencial é de quinta ordem e primeiro grau. E essa segunda equação diferencial, alguém pode me dizer de que ordem que ela é, de que grau que ela é? Primeira ordem, né? A ordem é de ordem, acho que a ordem é tranquilo, ordem 2 aqui, né? Segundo grau aqui, primeiro grau aqui. Então a ordem é 2, pelo que está proposto aqui, né, Fernanda? E de que grau que ela é? Quem sabe dizer o grau? Isso, grau também, 2, né? Exatamente, grau 2 e ordem 2. É só você elevar ao cubo os 2 membros, né? Vai eliminar essa raiz, vai passar para cá. Um expoente de terceiro grau aqui. Aí fica de segunda ordem e segundo grau. Muito bem. Bom, uma pergunta que surgiu também lá no fórum, né? Alguns você já colocou. É que como que eu faço para verificar se uma função é ou não solução de uma equação diferencial? Essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem e segundo grau, né? Então, uma equação diferencial de primeira ordem e segundo grau,
ela tem algumas soluções, né? Uma das soluções, quer dizer, a solução que ela tem está aqui. Eu coloquei a solução, essa. Eu quero só mostrar, verificar se essa função é ou não solução dessa equação. Não sei se alguém lembra, mas foi colocado lá que para mim poder derivar uma função, eu preciso isolar o y. Isso é mentira, né? Eu não preciso isolar o y para derivar, basta eu derivar essa função implicitamente, né? Então eu derivo ela implicitamente. Se eu isolar, eu vou derivar explicitamente, né? Se eu não isolar, eu vou derivá-la implicitamente. Então, eu posso derivar tranquilamente a minha função implicitamente, né? Como é que eu faço para derivar essa função implicitamente? Lembrando que a minha função y, para mim derivar de forma implícita, tem que pensar assim, a função y depende de x. E o x é a variável de integração, de derivação que eu tenho. Então, para mim derivar essa função de forma implícita, é só fazer assim, eu vou derivar essa função aqui em relação a y. Vai cair o 2 aqui na frente, a hora que eu derivo, né? Vai ficar duas vezes, né? Y, certo? Aí, duas vezes, lembre que é o expoente, que multiplica a base, elevado ao expoente menos 1, vezes a derivada da base, né? Usando a fórmula da derivada de uma potência, né? Potência. Então, cai o expoente aqui na frente, y elevado a 2 menos 1, que dá 1, vezes a derivada da base, que vai dar, vou chamar aqui de y', seria dy dx, né? O correto seria dy dx, segundo a notação de Newton, né? E vou derivar o segundo membro em relação a x. Como só tem x aqui, C1x, derivada de C1x, vai dar C1, né, que é uma constante. E a derivada de 1/4 de C1, que é constante, vai dar 0. Então, ficou assim. A derivada desta função tem essa forma, certo? Aí derivei, eu quero ver se essa função é solução, quer dizer, eu quero ver se essa função é a solução dessa equação. Bastava fazer assim, substituir aqui, né? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar e vou retornar essa função que está aqui em cima, tá? Então, agora, a partir de agora, eu sei que C1 é 2 vezes y, y'. Como C1 é 2 vezes y, y', eu vou trocar o C1 por 2 vezes y, y'. Vai ficar assim, ó. Então, eu vou pegar esse C1 e vou trocar no lugar desse C1 aqui e no lugar desse C1 aqui, tá certo? Vai ficar assim, então. Y ao quadrado, que é igual a C1, que é 2 vezes y, y', que multiplica x mais 1/4, né? Repito, 1/4 de C1. Quem que é C1? 2 vezes y vezes y', certo? Então, continua valendo a minha expressão, né? Aí, lógico, eu vou arrumar um pouquinho para tentar verificar se essa equação é igual a essa. Se essa equação for igual a essa, porque essa expressão aqui, essa função é a solução dessa equação, né? Se isso for igual a isso. Por enquanto não está igual, mas já está no caminho, né? Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Lembra que eu posso simplificar aqui, ó. Deu uma olhadinha, o 2 com o 4 aqui, né? Certo? Vai dar 2. Beleza? E daí eu multiplico. Vai ficar então y ao quadrado igual a 2 vezes y, y'. X repete. E 2 vezes meio vai dar 1. Então, mais 1 vezes y, y' vezes y, y' vai dar y ao quadrado vezes y' elevado ao quadrado. Opa! Está ficando com a forma que eu preciso, né? Se você olhar, está quase igual ao que eu tenho aqui em cima. Está faltando um linha aqui. A diferença é que aqui eu tenho y, aqui tem y lá. Mas veja que todos os termos aparecem com y aqui. Então, se eu dividir tudo por y, não altera a expressão minha. Dividindo por y, fica assim, né? Então, vai dar y, que é igual, divide por y vai dar 2 vezes y', e mais, divide y ao quadrado por y vai dar y elevado ao quadrado, que é exatamente essa equação que está aqui em cima, se você olhar, exatamente igual a essa. Portanto, esta função é a solução da minha equação diferencial que foi dada, né? A equação diferencial de segunda ordem, no caso, né? Ok, entenderam, pessoal, esse item? Se não entender, perguntem, tá bom? Na verdade, a verificação de que uma função é a solução de uma equação diferencial, basta você pegar a função, substituir no lugar do y da equação diferencial dada e derivar de acordo com as ordens pedidas. Se pedir primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, basta ir derivando até a ordem solicitada. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Agora vamos tentar, dando continuidade, né? Vamos agora responder a outra pergunta que foi feita também lá no
lá no fórum, acho que, se não me engano, foi o Zaqueu que perguntou, junto com mais alguns colegas de vocês. Bom, na verdade, a pergunta ainda continua sendo a mesma anterior, né? Mostrar que essa função é a solução. Não sei se precisa fazer mais um exercício, né? Para que verificação de que essa função é a solução dessa equação. Precisa ou não precisa? Ou podemos verificar esse caso aqui, né, que é um caso um pouquinho mais geral, né? Para verificar se essa função é a solução dessa equação aqui, né? Qual vocês querem? O caso da folha 3 ou da folha 4, né? Aí. Folha 3. Então vamos lá. Vamos fazer a folha 3 e depois eu faço a folha 4 também, né? Um de cada vez. Então na folha 3 aqui, né? Para mim mostrar que essa função é a solução dessa equação, agora veja que não tem constante de integração aqui, né? Diferente da anterior, né? Se vocês estão assim recordando, aqui nessa equação, né? Essa função tinha o C1, né? Que era a constante de integração, né? Nesse caso aqui já não está aparecendo mais a minha constante de integração, né? Então não tem constante. É como se fosse uma solução aqui geral. Então, eu vou fazer assim, vou fazer igual eu fiz a anterior. Vou pegar essa função e vou derivar e vou verificar se essa equação aqui é igual à derivada dessa função que aparece aqui. Né? Então, derivando em relação a x, vai ficar assim. Lembra, derivada, aqui no caso eu vou usar essa formulazinha. Na verdade, a gente está usando aqui bastante ideias de cálculo 1, né? Cálculo 1 e cálculo 2 e cálculo 3, né, que vocês já viram aí, né, e cálculo 4 também que vocês já acabaram vendo. Mas, na verdade, a maioria das nossas necessidades, né, dos nossos pré-requisitos, eu diria assim, só para assim, deixar bem claro, um dos pré-requisitos que são importantes para vocês entenderem com bastante clareza assim, a nossa teoria das equações diferenciais, né, é que vocês precisam saber derivar, saber integrar tudo que é tipo de função que vocês imaginarem. Né. Lógico, não vai aparecer todos os tipos, mas aparecem vários tipos. Só na web de hoje vocês vão ver que vai aparecer várias expressões que são integradas ou são derivadas, que vocês já viram. Né? Um exemplo é esse caso aqui, né? Que é a derivada de um produto. Né? Como é que deriva um produto? É a derivada do produto, não sei se vocês lembram. Então, na hora que for derivar essa função, né? Eu vou colocar só aqui, a y', a derivada de, pega a primeira, deriva a segunda, mais, pega a segunda e deriva a primeira. Então, seria algo assim, né? V' mais V', ou seja, pega a primeira, deriva a segunda, mais pega a segunda, deriva a primeira. Então, o primeiro para mim vai ser o U, né, que é o X. A segunda vai ser o X. Vai ficar assim, Y' igual a, pega a primeira, deriva a segunda, agora tem que lembrar qual que é a derivada do ln de X, né? Se vocês não lembram, pega lá um formulário de cálculo 1, né, bem completinho, e vai utilizando, né? Só tem esse jeito. Derivada de ln de x é um sub x, né? Para quem não se lembra, é um sub x. Para quem lembra, meus parabéns, né? É um sub x. E daí, então peguei a primeira, derivei a segunda, peguei a primeira, derivei a segunda, agora vou pegar a segunda, que é ln de x, e vou derivar a primeira. Derivada de x em relação a x é 1, né? Então fica assim. Aí simplifica x com x, fica y' igual a x com x corta, simplifica, fica 1 mais ln de x. Opa, mas 1 mais ln de x não é igual ao que está aqui, né? Se for olhar, dá uma olhadinha, isso aqui não é igual ainda, né? Não é igual, essas duas expressões, né? Mas já estamos no caminho, né? Se você olhar agora, falta pouco para que ela fique igual. Por quê? Se eu tenho aqui dessa expressão dada, né, que y igual a x ln de x, quem que é ln de x, né? Se eu isolar ln de x, quanto que vai dar? Isola ele, vai passar o x dividindo, vai ficar então y sobre x, né? Portanto, esse é ln de x e y sobre x. Vai ficar assim, então, y' igual a 1 mais y sobre x. Opa, agora ficou parecido com o que eu quero, né? Basta fazer o quê? Basta passar esse termo para cá. Né? Se eu passar, fica assim, y' menos, né? Y sobre x e igual a 1 repete, né? Então, repete. Então, tá aí, ó, exatamente igual a essa expressão que está aqui, né? Então, agora sim, a expressão dada é exatamente igual à função que eu tenho dada, né? Portanto, é a solução, né? Portanto, é a solução da equação diferencial dada, né? Tranquilo? Bom, continuando, não sei se precisa fazer esse exemplo. Aqui um exemplo que trata de uma equação diferencial de segunda ordem, né? Veja que é segunda ordem, completa, né? Bonitinha, y duas linhas, y', que não tem y.
que não tem, desculpe, derivada, e zero. Uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? E a solução dessa equação diferencial está aqui do ladinho, né? Se vocês der uma olhadinha com atenção, essa é a minha solução, né? Precisa resolver essa equação para mostrar aqui a solução. Esse aqui é uma técnica, eu diria, né? Lá no, acho que o Zaqueu perguntou, né? No fórum, que é exatamente igual ao exemplo que está lá no livro de vocês, né? Acho que não, exemplo 3, né? Da página 14, né? Se você olhar aqui, lá a equação diferencial dada, né? Só para, se quiser dar uma olhadinha, exemplo 3, né? A equação diferencial dada era C1 EX mais C2. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, né? É C1 elevado a 3x mais C2 elevado a menos 4x. Então, o que foi feito naquele exercício é muito parecido com o que vai ser feito aqui, né? Logicamente, o do livro é mais fácil um pouquinho, porque tem é de grau 1, né? Aqui no caso, não, na verdade é de grau 2, né? Eu estou imaginando coisa errada. De grau 2, né? Aqui também é de grau 2. De grau 2, não, desculpa, de ordem 2, né? Bom, para mim resolver para mim verificar se essa função aqui é a solução, eu vou usar uma técnica, eu diria assim, eu vou tentar desenvolver essa expressão para chegar nisso aqui, né? Então, um jeito assim, bem, usando matemática básica, né? O primeiro passo seria o seguinte, eu vou tentar eliminar esses C1 e C2. Para mim eliminar o C1 e C2, eu tenho que tirar esse x do lado aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou multiplicar essa expressão por e elevado a 4x. Se eu multiplicar por e elevado a 4x, e elevado a menos 4x multiplicado por e elevado a 4x, multiplicação de bases iguais, faz o quê, né? De potência de bases iguais, repete a base, soma o expoente. A hora que somar 4x com menos 4x vai dar 0. E elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1 aqui, vai sumir esse e 4x. Então eu vou multiplicar por, só que multiplicar por essa expressão tem que multiplicar as outras duas também. Então multiplicando esse termo por y, vai ficar y que multiplica e elevado a 4x. É igual, né, a C1 que multiplica e elevado a 4x mais 3x dá 7x. E mais C2, né? Vai ficar elevado a 0 e elevado a 0 é 1. Beleza? Se alguém fala, se eu multiplicasse por elevado a 3x, não tem problema, você vai eliminar o C1 primeiro. Aqui eu estou eliminando o C2 primeiro. É indiferente. A ordem não vai mudar em nada a tua resposta. Bom, como aqui pede derivados, eu vou derivar essa expressão, né? Vou derivar uma vez, pelo menos. Derivando uma vez, mas fica. A hora que eu derivar uma vez isso aqui, note que vai sumir o C2, então o C2 vai desaparecer. Beleza, esse que eu queria, que sumir o C2. Porque a expressão dada aqui não tem C2 e C1, né? Então, elimina o C2, fica só com o C1. Depois eu vou tentar eliminar o C1. Então, derivando essa expressão aqui em relação a x, a derivada que vai ser usada novamente aqui, aproveitando a pergunta de novo lá do fórum, ela é uma derivada implícita. Então, não tem necessidade de isolar o y para poder derivar. Eu posso derivar ela implicitamente. Ok? Então, a derivada implícita, vocês já viram, CDI1, CDI2 e CDI3. Apareceu várias vezes a derivada de funções implícitas, ou seja, derivadas de funções que eu não quero isolar o y, não quero deixar o y isolado. Então, derivando implicitamente, vou ficar assim, né? Ao que eu derivar implicitamente, a minha expressão vai tomar uma forma... vou usar a derivada do produto, não, que é esse vezes esse, é y vezes x. Vou derivar exatamente igual, só para aqui lembrar, exatamente igual a essa expressão que eu fiz aqui. Eu vou pegar o primeiro, derivar o segundo, mais o segundo, derivar o primeiro. Tá? Então, vou pegar o primeiro até aqui, vou derivar o segundo, a derivada de elevado a 4x. Se vocês não lembram, tem que olhar também, porque derivada e integral tem que estar na ponta da língua, né? Você tem que saber isso de qualquer jeito, né? Derivando o elevado a 4x em relação a x, vai dar e elevado a u du, né? Então, elevado a u é elevado a 4x. E o du, né, derivada do 4x é 4. Então, vezes 4 aqui. Mas, agora eu vou pegar a segunda, né? Vou colocar aqui do ladinho, vou derivar a primeira, y'. Derivada de y é y'. Não sei o que é y. Eu sei que depende de x, mas quanto que vai dar derivada, eu sei que vai dar y'. Quanto que é isso, não sei, né? Que é igual, agora, derivar isso aqui em relação a x. Como só tem x aqui, C1 é constante, repete, e a derivada de e elevado a 7x é 7 vezes e elevado a 7x, né? E elevado a u du, tá certo? Não esqueça disso, né? Ok, até aqui? Agora, fazemos o quê, né?
Vamos tentar agora eliminar o C1. Para eliminar o C1, tem que tirar esse 7x daqui. Para mim tirar o 7x, vou fazer assim. Agora eu vou multiplicar por... Aqui eu multipliquei por elevado... Agora eu vou multiplicar por um número elevado a um número que elimine. Como aqui é mais 7, vou colocar menos 7x, pronto. Só isso. Só você construir... Opa, estou chegando. Você constrói uma solução, uma potência que elimine aquilo que você quer eliminar, né? Porque se não tiver x, a derivada de uma constante é zero. Tá certo? Então, agora pega esse, multiplica por esse, multiplica por esse, multiplica por esse. A hora de multiplicar pelo primeiro vai dar o quê? Vai dar 4y, vou deixar na ordem aqui, né? 4x menos 7x vai dar 3x. Então, menos 3x aqui em cima. Né? Certo? Aí, mais y' vezes. Mesma coisa, elevado a menos 3x. Beleza? Que é igual a 7 vezes C1. C1 vezes 7, 7C1. E elevado a 7x menos 7x dá 0. Elevado a 0 é 1. E agora, como tem uma derivada da primeira ordem aqui pede a derivada da segunda ordem, eu vou derivar de novo. Né? Deriva de novo essa expressão aqui para ver o que acontece. Né? Então, derivando novamente, derivando uma segunda vez, né? Aqui, de novo, é um produto, né? Vou derivar, pegar esse, derivar esse, pegar esse, derivar esse. Aqui também, pega esse, deriva esse, pega esse, deriva esse. Que é um produto, né? Agora passou esse produto aqui e aqui, né? E aqui a derivada de uma constante é zero. Então, vai ficar assim, ó. Pega o primeiro, 4y, deriva o segundo. Derivada de elevado a menos 3x é menos 3 vezes. Então, vamos por aqui, ó, entre parênteses, né? Menos 3 vezes elevado a menos 3x. Daí mais, agora eu vou repetir. O primeiro, quer dizer, eu vou repetir tudo e derivar y. Derivada de y em relação a x, y', que eu não sei quem que é y em relação a x, está implícito, né? Então, 4y' elevado a menos 3x. Beleza? Então, derivei. Peguei esse, derivei esse, peguei esse, derivei esse. Fala a mesma coisa. Pego esse, deriva esse, pego. Então, vai ficar assim, ó. Mais, pega esse e deriva esse. Vai ficar a mesma coisa que o outro. Menos 3 elevado a menos 3x. Fecha parênteses. Bom, aqui eu coloquei parênteses em tudo, aqui não, né? Agora, pega esse e deriva esse. Então, mais derivada de y em linha em relação a y, a x de novo vai ficar y duas linhas, né? Derivei uma vez, de y linha. Derivei a segunda vez, tá? Y duas linhas. E repete o e elevado a menos 3x, né? Que é igual a zero, que é derivado do 7 vezes C1. Agora é só, vamos arrumar, né? Deixar na ordem bonitinha aqui, y duas linhas primeiro, então, ó, vou pôr y duas linhas, que multiplica e elevado a menos 3x, certo? Esse aqui, ó. Esse foi. Esses dois aqui tem y', tá vendo? Aqui tem y', aqui também tem y'. Só que aqui é menos 3y', aqui é 4. 4 menos 3 dá 1. Então, mais y' elevado a menos 3x. Beleza? E, ó, 4 vezes 3, 12. Aqui tem y', aqui y', aqui não tem linha nenhuma, só y. Então, 4 vezes 3, 12. Então, menos 12 y elevado a menos 3x igual a zero. Beleza? Então, ficou assim, ó. Tranquilo até aí? Bom, note que o elevado a menos 3x é comum em todos eles, eu vou colocar a evidência. Vai ficar y duas linhas, mais y', menos 12y. Tudo isso que multiplica elevado a menos 3x. Opa! Olha que essa parte aqui já é igualzinha que está lá. Ó, é igualzinha, tá vendo aqui? Ó? Esses são iguais, né? Ops, não estou enxergando. Ah, agora preciso enxergar. Esses dois são iguais, não são? Portanto, só tem esse aqui atrapalhando. Mas veja que isso aqui é igual a zero, né? Quando que um produto é igual a zero? O produto é igual a zero se esse termo é igual a zero ou esse é igual a zero. Mas a pergunta, será que esse aqui vai ser igual a zero em algum instante? Elevado, existe um número que eu coloco no lugar do x. Eu pego e elevado esse número cuja resposta é zero? Não tem. Se for zero aqui, elevado a zero é 1. E se for qualquer número diferente de zero, elevado a qualquer número diferente de zero, não vai dar zero. Portanto, isso aqui não vai dar zero nunca. Como isso aqui não vai dar zero nunca, obrigatoriamente o y duas linhas mais o y' menos 12y tem que ser igual a zero. Portanto, é a solução da minha equação diferencial. Né? Ou seja, esta função
é a solução desta equação, né? Ou seja, esta função aqui é a solução desta equação dada, né? Esse é um caminho, tá bom? Existem outros casos que são, de repente, um pouquinho mais complicados que esse, que também podem ser resolvidos, né? Essa é a mesma ideia. Caso apareça seno de x, cosseno de x, é a mesma coisa. Você deriva uma vez, tenta eliminar o sinus de 2, não vai conseguir quando tem seno e cosseno, porque o seno e cosseno não vai desaparecer nunca. Você tem que fazer derivar e daí tentar substituir de tal forma que desapareça as constantes C1 e C2, porque desaparecendo a constante C1 e C2, se você olhar o que aconteceu nesse problema que eu acabei de resolver, né? Desapareceu as constantes, o que vai surgir no final dos contos é a tua função, a tua equação que foi dada, cuja solução é aquela que aparecia o C1 e C2. Não sei se está claro isso. Pessoal, entenderam? Dúvidas? Se tiver dúvida, pergunta, né? Ninguém tem dúvida, então? Tranquilo? Está entendido? Ok? Posso continuar? Bom, aí se vocês tiverem se quiserem que eu resolva um outro tipo de problema parecido com esse, que não seja problema avaliativo, né? Podem colocar lá no fórum que a gente pode, eu e a professora Edilane, né? A gente pode, junto com a professora Carmen, né? A gente pode tentar resolver para vocês, desde que não seja, como eu deixei bem claro, problemas do lado do rol de exercício de vocês, né? Sei lá, vejam um exercício que vocês acham que é parecido com o que vocês estão precisando, aí pode colocar que a gente vai tentar resolver. Esse tipo de pergunta também aparecia, alguém colocou lá no fórum, determinar o valor de R ou K ou M, sei lá, qualquer coisa, R, K, M, A, B, C, qualquer letra. Ou seja, determinar essa constante K de tal forma que essa expressão seja solução dessa equação diferencial. Aqui não tem outro jeito, você pega essa expressão aqui, substitui aqui dentro, né? Tem que substituir. Só que se você for substituir aqui o Y, é esse valor. Se você substituir o Y aqui, é Y'. Portanto, quem que é Y'? Vamos ver só quem que é Y'. Y' igual a quanto será? Derivada de kx ao quadrado é, K é constante, então é 2kx, né? Então, 2kx. Então, a hora que eu vou substituir aqui, eu vou substituir por... Boa noite, Sandra. Vou substituir por Y, quem que é? Y é o próprio valor do kx ao quadrado. Então, vou trocar aqui, ó, no lugar desse y por kx ao quadrado. Mas é igual, desculpa, x vezes y' é 2kx. Então, 2 vezes k vezes x. E mais y' ao quadrado. Então, 2kx elevado ao quadrado. Aí eu vou resolver isso aqui, né? Vou tentar encontrar o valor de k de tal forma que essa expressão seja a solução dessa equação, né? Lógico, nessas condições o valor de k tem que ser um valor fixo, né? Ou sei lá, uma constante e tal, né? Ou tal. Aqui arrumando fica assim, né? Igual a, aqui multiplica, vai ficar 2kx ao quadrado mais, resolvendo essa potência, 4k ao quadrado, x ao quadrado, né? Beleza? Ó, como o x ao quadrado aparece em todos os termos, tá? Dá para fazer assim, dividir tudo por x ao quadrado. Dividindo por x ao quadrado vai sobrar o quê? Vai sobrar k, que é igual a 2k mais 4k ao quadrado. Pronto, acabou o exercício, né? Eu quero o valor de k, então agora resolve. Equação de que grau que é essa? Uma equação de segundo grau, lá do teu nono ano, né? Antigamente, a oitava série. Se você dá uma recordadinha no teu nono ano, oitava série, ou se você for nas séries aí anteriores do curso teu, né, você vai ver que tem em vários locais você acabou resolvendo equações desse tipo. Então eu vou fazer assim, eu vou deixar 4k ao quadrado, 2k passa para cá, fica, ó, 2k passa para cá, o k fica menos k, 2k menos k vai dar k, né? Então mais k que é igual a zero. Aí se você for resolver essa equaçãozinha, é uma equação de segundo grau, né, incompleta. Não falta o B, né? Falta o B, não falta o C, né? Então, se coloca o K em evidência. Deixa aqui, ó. Coloca o K em evidência, fica K que multiplica 4K mais 1, né? Que é igual a zero. Beleza? Aí, ó. Como o produto é igual a zero,
é porque essa constante é igual a zero, diferente daquilo da afirmação que fiz agora há pouco, ou esse termo aqui, né, 4k mais 1 igual a zero. Ou a constante é zero, ou 4k mais 1 igual a zero. Se 4k mais 1 igual a zero, quanto que vai de cá? 4 lá fica menos 1, divide por 4, ou seja, os valores de k que tornam essa expressão solução dessa equação diferencial é k igual a zero ou k igual a menos 1/4. São as soluções dessa nossa, quer dizer, são os valores de k que tornam a minha solução verdadeira, né? A minha y igual a kx como solução dessa equação diferencial de primeira ordem, segundo grau dado, né? Tranquilo? Entenderam? Acho que essa responde a pergunta que a Sandra tinha feito, né, no fórum, se não me engano, né? E tinha mais uma questão lá que alguém colocou também. Aqui eu coloquei 3, né? Eu vou resolver um deles só, depois se vocês quiserem resolver os outros 2, resolve. Aqui diz assim, determina o valor de R para que essa função seja a solução de uma dessas equações, né? Tanto faz a primeira, a segunda ou a terceira. Vou pegar a terceira aqui, tá bom? Porque tem mais termos, pode ser para resolver. Aí a forma que for resolvida é essa, é exatamente igual a essa, é exatamente igual a essa. Pode ser? Ou querem que resolva o outro? Pode escolher. Tem 3 casos aqui, ó. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. A minha função é a mesma, ela é a solução de qualquer uma delas. Lógico, dependendo do valor de R. O R vai mudar para cada uma das 3 equações, logicamente. Qual que vocês querem que resolva? Primeira, segunda ou a terceira? Ou nenhuma, né? Se nenhuma também não tem problema, né? Se vocês acharem que não precisa resolver nenhuma, vamos para frente. E aí, pessoal? Terceira mesmo? Então vamos lá. Estou resolvendo a terceira, vejo que a terceira eu vou resolver aqui do ladinho. Não vou pegar esse para fazer de conta que isso aqui não está aqui também não, tá bom? Para mim resolver a terceira, eu preciso do valor de y, que já tenho, y' e y duas linhas. Y' derivada de y duas linhas derivada de segunda ordem de y. Bom, a derivada de y', quanto que dá, né? Se y igual a e elevado a rx, y' é r e elevado a rx, tá bom? Não esqueçam que e elevado a u, derivada elevada a u, e elevado a u vezes o linha. E elevado a u é elevado a rx, e o linha é derivado de rx em relação a x, sendo que r aqui é uma constante, não esqueça disso, tá? E a derivada de segunda ordem vai dar o quê, né? Vai ficar, repete o r aqui, vai dar de novo, né? Elevado a rx vezes r. Então vai ficar assim, duas linhas igual a r ao quadrado elevado a rx. Então tá aqui o y, aqui está o y', e aqui está o y duas linhas, né? Nós precisamos aí para poder substituir na minha equação diferencial de segunda ordem dada para verificar quais valores de r tornam essa minha função solução dessa equação, né? Para esse caso. Se fosse aqui, eu substituir aqui, se fosse aqui, eu substituir nessas duas, aqui eu vou substituir nas 3. Né? Então vai ficar assim, com duas linhas, quem que é? R ao quadrado elevado a rx. Né? Mas, quem que é y'? Y' é r elevado a rx. E menos 2 vezes y. Quem que é y? Elevado a rx igual a zero. Se você olhar, é exatamente igual aquele exercício que eu fiz há pouco, né? Que mostrava que a solução da equação diferencial era aquela y igual a c1 elevado a c2 elevado a. Tá certo? Aqui só no lugar de ser C1, C2, não tem o C1, C2, né? Tem uma constante aqui que precisa ser determinada. Veja que o e elevado a rx é comum, dá para colocar evidência, vai sobrar r ao quadrado mais r menos 2, e r elevado a rx coloca em evidência. Né? Novamente, é um produto de 2 termos é igual a zero, se um dos dois for igual a zero, os dois forem iguais a zero. Mas aqui, obrigatoriamente, isso aqui não vai ser zero nunca, né? Porque, de novo, elevado a qualquer coisa, mesmo que essa coisa seja zero, não vai dar zero nunca, né? Porque elevado a zero é 1, então elevado a qualquer número diferente de zero não é zero, e elevado a zero que poderia ser zero não é zero, então, elevado a zero, isso aqui não vai ser zero nunca. Portanto, quem que é zero? É esse r ao quadrado mais r menos 2 igual a zero. Esse sim é igual a zero. Agora, acho as raízes, né?
Equação de segundo grau, completa, bonitinha e tal, né? Como é que faz para achar as raízes? Usa a fórmula de Bhaskara, se você quiser. Faz completando quadrado, se você quiser. Ou ainda, eu vou resolver pela soma produto, né? Dois números que somados, né? Lembra que somados tem que dar quanto? Somados tem que dar igual a. E a hora que eu multiplicar um pelo outro vai ter que dar igual a quanto, né? Lembra que a hora que somar tem que ser o inverso do B. Como o B aqui é mais 1, tem que ser menos 1, né? E multiplicados tem que ser igual a menos 2, né? Agora eu pergunto quais são os números que somados dá menos 1 e multiplicados dá 2. Né? Deve ser 2 e 1, 1 e 2, né? Tá certo? Vamos ver lá. A Fernanda falou que é menos 2 e 1. Então vamos pôr aqui, ó. 2 e 1, né? E aqui também, 2 e 1. Como a soma tem que ser negativa, o maior tem que ser negativo. Como o produto é negativo, um dos dois é negativo. Como o maior já é negativo, então tá certo. A solução é menos 2 e, portanto, o R tem que ser igual a 1 ou R igual a menos 2, né? Que são os valores de R que tornam a minha solução y igual a e elevado a rx verdadeira para essa equação diferencial de segunda ordem com coeficiente constante e homogênea. Na verdade, esse tipo de técnica, se vocês, quem já está na unidade 2, né? Quem já está lá para unidade 2 ou unidade 3, né? do ambiente virtual, já está estudando, né? Deve ter visto que essa é uma técnica usada para a resolução de equações diferenciais de segunda ordem homogêneas com coeficiente constante, né? Que é uma técnica bastante utilizada que a gente vai ver muito na próxima web nossa, provavelmente, né? Mas diria assim, a mesma técnica que eu usei aqui vai ser usada depois, né? Tranquilo até aí? Aí se você olhar, não sei se precisa, né? Aqui é a mesma coisa, tá certo? Está perguntando o valor de m para que essa equação, essa solução seja equação, se essa função seja a solução dessa equação diferencial de segunda ordem, né? Um coeficiente não constante e homogêneo também. Não sei se precisa fazer esse tipo de exercício, já entenderam bem? Eu continuo, vou lá para frente, senão a gente não sai muito daqui, né? Tranquilo esse? Precisa fazer ou não? É a mesma coisa que o anterior, só que ao invés de achar o valor de R, tem que achar o valor de M, né? Achar o valor de M. Daí, pessoal, precisa fazer ou podemos continuar? Que a próxima item agora é a resolução das equações diferenciais de primeira ordem separáveis, né? Não sei se vocês viram já. Aí, ok. Aí as equações diferenciais de segunda ordem, né? As chamadas equações diferenciais ideal separável, né? É uma ideal, né? Que eu coloquei 1, 2, 3, 4, acho que tem 7 exercícios, né, para resolver. Que não vou resolver todos, logicamente, mas tem bastante, né? E foi a pergunta que surgiu, e a unidade 1 está cheia de exercícios que aparecem usando essa técnica de resolução, que é chamada de EDO separado. Uma EDO, na verdade, tem essa forma, tá certo? Ó, P de xy, dx, mais Q de xy, dy. Então, esse tipo de equação, eu vou deixar nessa forma. A hora que eu deixar nessa forma, se aparecer bem certinho na frente do x, do dx, só x, e na frente do dy, só y, é porque essa equação diferencial é uma equação diferencial separável. Eu posso separá-las, né? X com dx e y com dy e integrar. A hora que integro, acho a solução, tá certo? Caso eu não consiga fazer isso, não consiga separar, né, o x com o dx e o y com o dy, é porque ela não é uma equação diferencial separável. Eu vou ter que usar uma outra técnica, que são as equações diferenciais homogêneas, ou exatas, ou lineares, daí depende do caso. Só tem 4 casos, né? Eu diria assim, ó. A vantagem é a seguinte, só tem uma equação diferencial de primeira ordem, ela é primeira ordem que eu digo nesses modelos que eu estou colocando aqui, ou ela é separável, ou ela é homogênea, ou ela é exata, ou ela é linear. Só tem 4 casos que a gente vai cobrar de vocês, e aparecem na prova, tá bom? 4 casos. Ou é separável, ou é homogênea, ou é exata, ou ela é linear. Ok? Não tem 5º caso. Se tiver um 5º caso, você criou, né? Esse caso não existe. Lógico, daí cada um desses 4 casos resolve-se de uma forma diferente. E esse é o problema, né? Identificar e daí sabendo que é do tipo A, B, C ou D, resolver da forma para o A, ou para o B, ou para o C, ou para o D.
se você usar a forma da equação diferencial, é separável. Você tentar usar outro tipo de resolução, não significa que não vai dar certo, mas não é garantido que você vai conseguir resolver. Não pode ser que você não consiga, né? Então depende do problema, vai depender do caso para poder resolver todos os tipos de equações diferenciais com todos os casos aí possíveis, tá ok? Então, continuando lá, vamos lá. Então, aí eu tenho 4 casos aqui, né? Gostaria que você escolhesse pelo menos 2 aqui, né? Para resolver, se der tempo, tem resolve mais na sequência. Mas acho que você não vai sair muito desse tipo de caso. Eu queria ver se via pelo menos os casos, mais 1 ou 2 dos 4 casos, ver 2 hoje e 2 ou 3 hoje. Né? Daí, pessoal, podem escolher lá. Tem uma equação diferencial de... as 4 são separáveis, diria, né? Já está aqui como exercício, porque dá para separar. Dessas 4, logicamente, acho que eu vou resolver, quem sabe, essa aqui, né? Opa! A Sandra colocou a 2 e a 3. O Zé Fio colocou 3, 4. Quer dizer, o 3. O Rangel 3, 4. Eu acho que vou resolver a 3, né? E daí, quem sabe, a 4 pode ser, né? Vamos lá. Vamos tentar, então, resolver essas equações diferenciais usando uma técnica chamada de equação diferencial separável. A técnica em si, na verdade, não é bem uma... diria assim, não é bem uma técnica, é só uma forma de você resolvê-la que vai conseguir, diria assim, chegar onde você precisa, né? Onde você precisa, que é achar a solução dessa equação diferencial. A vantagem é que a hora que você achar a solução de qualquer equação diferencial, você pode testar a sua resposta. Né? Então, vou resolver numa folha aqui em anexo, tá bom? Vamos lá. Então, pegar essa equação diferencial e vou resolver essa aqui, né? Só para lembrar, essa aqui é uma equação diferencial, no caso aqui, separável, com condição inicial, né? Foi dado aqui para y igual a 0, para y0 igual a 0, ou seja, está falando aqui, em outras palavras, que se o x for 0, o y também é 0. Então, para x0, o y para x0 também é 0. Então, ele passa pela origem, diria. Vou encontrar uma solução que passa pela origem. Essa é a nossa ideia. Qual a diferença desse anterior para esse caso? É que esse anterior aqui não tem condição inicial. Então, aqui vai aparecer uma solução que depende da constante de integração. Né? Enquanto que esse caso aqui, a constante de integração vai sumir. Né? Aqui também, a constante de integração vai sumir. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa constante, então, desaparecer. Né? De que forma que a gente faz isso? Vou tentar separar. Então, eu vou fazer assim, vou passar o dx para cá, beleza? O dx para cá. A hora que fizer isso, a hora que passar o dx para cá, esse termo aqui está atrapalhando, né? Então, eu vou passar esse termo para cá. Então, vou passar o dx para cá, esse termo para cá. Vou fazer assim, ó. Então, fica... Vou repetir, né? Seno de x, beleza? Seno de x sobre 1 mais cosseno de x, dx. Então, peguei o dx e joguei para cá. Juntei com o que tem x. A ideia aqui é juntar o que tem x juntar com o que tem x, com o que tem x e o que não tem x com o que não tem x, certo? Separar x com x, y com y. Né? É igual dy, já está lá, né? Bonitinho lá, o dy está vendo? E esse termo eu vou passar aqui embaixo. Né? Elevado a menos y mais 1. Veja então que ficou assim, ó. Esse termo só tem x, esse termo só tem y. Aconteceu isso, a equação diferencial tua é separável. Se não acontecer isso, ela não é separável. Então não dá para resolver dessa forma, tem que resolver de outro jeito. Mas é fácil. Separou, ok. Não separou, caminho é outro, né? Então, já que eu consegui separar, então vamos tentar agora resolver essa equação. Tá bom? Eu vou tirar do papel aqui só para não riscar embaixo. Né? E daí, depois que eu resolver, eu vou retornar ela, tá bom? Então vamos lá. Vou tentar resolver então. Agora a resolução, sim. Resolução, como eu falei, precisa saber fazer o quê? Integrar. Se integrar, vou tirar 10 na prova. Não sei integrar, não vou tirar 10, com certeza. Não tem como tirar 10 se não souber integrar. Integral é um beabá, diria. Como você lá está na quinta série, precisa saber o quê? As 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão.
Lógico, potência raiz. Se está em cálculo 2, precisa saber o quê? Ele vai integrar. Cálculo 3, ele vai integrar. Cálculo 4, ele vai integrar. Equações diferenciais, ele vai integrar. Não foge disso, né? Mesma coisa que você já usou, você já passou por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo agora 4 e agora cálculo 5, que é a nossa chamada equação diferencial, né? São aplicações aí dessa teoria que, diria assim, depois no finalzinho eu vou comentar com vocês algumas questões que tem assim, dentro da nossa vida, né, em termos de aplicação dessas equações diferenciais. Bom, então separei bonitinho e tal. Na hora que for integrar, vou integrar aqui e integrar aqui, né? Eu vou só deixar da forma que aparece aqui, tá bom? Dessa forma aqui, ó. E dx, dx, que dx aí. Então, eu vou passar para cá, tá certo? Vai ficar assim, tá? Bom, só detalhezinho importante, a hora que for integrar isso aqui, dá para integrar bonitinho. Na hora que for integrar isso aqui, não consigo ainda. Já que eu não consigo integrar ainda, vou ter que fazer, vou ter que arrumar, né? Essa minha expressão para poder integrar. Então, vamos arrumar. Como é que eu arrumo? Vou fazer assim. Vou pegar esse termo aqui e vou jogar esse x embaixo aqui, ó. A hora que eu jogar elevado a y embaixo, vai ficar assim. Eu vou só repetir que preciso olhar. Vou tentar fazer assim bem passo a passo, nesse caso pelo menos, né? Igual a, aí aqui só repetir o dy, e vou jogar 1 sobre elevado a y embaixo, mais 1. E do jeito que está, não consigo integrar, tá bom? Agora eu vou tentar arrumar para integrar. Como tem fração e fração, tiro o mínimo embaixo aqui, o mínimo entre elevado a y e 1 aqui embaixo tem 1, né? 1. É 1, é elevado a y. Então eu vou tirar o mínimo e vai ficar assim, né? Vai ficar, vou só repetir, ó. Cima de x. Aqui é só repetir, não precisa fazer nada, já está pronto. Já mostro para vocês por que eu estou dizendo que está pronto, né? Igual a vai ficar assim, né? dy 1 mais e elevado a y sobre e elevado a y, né? Como é fração com fração, repete a de cima e inverte a de baixo. A hora que inverter de baixo, esse elevado a y passa em cima. Vai ficar assim, então, ó. Seno de x, daí 1 mais cosseno de x, dx é θ, bonitinho e tal. E vou passar em cima, vai ficar então assim, ó, elevado a y, dy, do ladinho aqui e tal, bonitinho, 1 mais elevado a y. Opa, agora eu posso integrar. Como é que eu sei? Porque integral, como eu falei assim, é um beabá, né? O meu beabá aqui é integral, tem que saber. Não dava para integrar porque não estava pronto, agora já está prontinho para integrar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou integrar esse termo aqui e vou integrar aqui também. Certo? Beleza? Como é que integra daí uma função, né? Como essa aí. Bom, aí, eu não sei, não posso te garantir o que você sabe ou o que você não sabe. Vocês passaram por CDI1, passaram por CDI2, passaram por CDI3, passaram por CDI4. Supõe-se que você saiba integrar, né? Tá certo? Caso não saiba integrar, caso tenha passado sem saber integrar, recomendo que estude as integrais. Por quê? Porque essa integral que aparece aqui, ela é bem simplesinha, desde que você lembre que existe lá nas integrais uma integral chamada de du sobre u. Tá bom? Vou até colocar aqui para vocês um formuláriozinho, né, que eu acabo assim usando, né, que é esse caso aqui, ó. Acho que não vai enxergar, não adianta nada, né. É uma integral de du sobre u, né, tá bom? Se você olhar no formulário de vocês, integral aparece, onde eu vou chamar de u a parte de baixo e de u a parte de cima. Então, vou usar a integral de du sobre u. Então, vou usar o chamado de integração por substituição. Integração por substituição, tá certo? Então, eu vou chamar isso aqui de u, vou fazer com outra cor até para vocês lembrar disso. U igual a 1 mais cosseno de x. E nesse caso aqui, eu vou chamar de u igual a 1 mais e elevado a y, tá bom? Daí, a hora que eu faço u a parte de baixo, o du tem que ser a parte de cima, para usar a integral vou estar usando a integral disso aqui, ó. Para quem não lembra lá, du sobre u. Certo? Essa é a integral. Então, u é a parte de baixo, du tem que ser a parte de cima. Veja que é isso aqui, ó. U é 1 mais cosseno de x, du é a derivada de 1 mais cosseno de x. Quanto que é a derivada de 1 mais cosseno de x?
Derivada de 1 é zero. Derivada de cosseno de x é menos seno de x, certo? E aí dx diferencia, né? Bonitinho. Note que aqui em cima já tem o seno de x, né? Tá faltando só o negativo. Portanto, quem que é seno de x? É o menos du. Então, coloco o menos aqui, não tem problema nenhum. E para não alterar, menos aqui fora. Porque menos com menos é mais. Agora, menos seno de x é o du. E esse de baixo é o u. Mesma coisa aqui, ó. Quem que é u? 1 mais e elevado a y. Quem que é du? Du é, derivada de 1 é 0, derivada de elevado a y é elevado a y. E dy, né? dy. Aí, então, usando a substituição aqui, eu vou ficar assim, só para entender, ó. No primeiro caso, vou ficar com menos integral, né? Vou fazer aqui com vermelho, tá? Menos integral de du sobre u, certo? Que é esse caso aqui, que é igual a integral de du sobre u. Só não vou usar a mesma letra, senão vai dar uma confusão. Vou chamar de dv, tá bom? Vou chamar isso aqui, afinal de contas, que é um v aqui, tá bom? Então, dv sobre v, né? Beleza? Então, ficou assim, ó. Menos integral de u sobre u, que é igual a integral de v sobre v. A integral de, só para lembrar, a integral de du sobre u é ln du, tá bom? A integral de du sobre u, então, vai dar também ln du. Vai ficar assim, ó. Menos ln du é igual a ln de v. E mais, não esqueçam, por favor, a constante de integração. Porque essa integral aqui, opa, não estou enxergando nada. É uma integral chamada de não definida, tá bom? E uma integral que não é definida, tá certo? Ela é indefinida, né? Ela tem soluções aí mais variadas possíveis. Esse C que vai me garantir. Bom, só vou arrumar então, tá bom? Então, voltando aqui do ladinho. ln de u. Quem que é u mesmo? U é 1 mais... Então vai ficar assim, ó. Menos ln de u, que é 1 mais cosseno de x, que é o que eu chamei de u, né? E ln igual, né? ln de v. Quem que é ln de v? ln de 1 mais e elevado a y. E mais a constante c de integração. Tanto faz. Essa constante c, você pode brincar com ela assim à vontade, né? Você pode pôr aqui, você pode pôr aqui, você pode pôr mais, você pode pôr menos. Não faz diferença nenhuma, tá bom? Bom, a única coisa que eu tenho que fazer agora é o seguinte, né? O que dá para fazer aqui? Pode fazer assim se quiser, tá bom? Dá para fazer assim, ó, passar, sei lá, vou chamar isso aqui de... Passar tudo para cá. Podia ser assim, ó, passar tudo para cá. Vai ficar assim, ó, menos ln de 1 mais cosseno de x, menos ln de 1 mais elevado a y, é igual a c. Como a constante c não tem sinal, então eu posso pôr aqui mais, sem problema nenhum. Constante c é uma constante qualquer. Então, c é igual a quanto? Vou colocar na forma de produto, pode ser, lembra que soma de logaritmos é um produto. Então, logaritmo do produto. Quem é o produto? Vou colocar assim, ó, 1 mais cosseno de x vezes 1 mais elevado a y. Fecha. Então, está aqui a constante. Como a constante eu preciso calcular, né? Lembra que a nossa constante pode ser calculada. Por quê? Porque foi dado aqui a condição inicial, né? x0 e y0. Então, vou colocar agora x0 e y0 no lugar do x e y e ver quanto que dá o c, né? Vai dar o c. Então, trocando o x por 0 e y por 0, vai ficar assim. Eu vou trocar aqui, tá bom? Vai ficar assim, então. Trocando por 0 e por 0. Fica c igual a ln de 1 mais cosseno de 0 é... bom, podia até mexer mais, mas tudo bem. Deixa assim, tudo igual. 1 mais cosseno de 0 é 1, né? Certo? E aqui, e 1 mais elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1 vezes 1, mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar ln de 4. Então, o nosso C, a princípio, é ln de 4. Né? Beleza? Que é uma constante qualquer, né? Logo, então, a minha solução ficou assim, ó. Sei lá, pode ser esse mais esse igual a esse. Né? Portanto, vai ficar assim, ó. ln, solução final, né? Solução final. ln de 1 mais cosseno de x mais ln de
1 mais e elevado a y, que é igual a ln de 4. Né? Como tem ln, como aqui é uma soma, posso transformar, vai ficar assim, 1 mais cosinus de x, se quiser deixar assim, vezes, né? 1 mais elevado a y, que é igual a 4, porque eu posso juntar esses dois em um só, e logaritmo aqui, posso eliminar os logaritmos, o símbolo do logaritmo, vai ficar só com a parte de cima do logaritmo. Logo, a minha solução teria essa forma aqui, né? Lógico, daí lá no exercício de vocês, a vantagem é essa. Se a tua solução, diria, estiver na forma de logaritmo, deixa assim. Se a tua solução estiver na forma de quociente, sei lá, isola esse aqui, passa para cá, esse aqui dividindo. Isola esse, passa aqui dividindo. Ou sei lá, passa para cá dividindo, fica igual a 1, né? Aí depende do que você tem, né? Se tiver isolado esse, aí passa tudo para cá. Depende da solução, né? Se for o questionário, tem que marcar X, né? Marcar X, a vantagem que você tem é essa, que a solução está lá, é só você arrumar do jeito que você precisa, né? Aí se não for de marcar X, daí tem que fazer o máximo possível. O máximo possível, sei lá. Se separar aqui, para mim tá bom, né? Se separar, que eu digo, se você deixar assim, né? Lógico, tem que achar o C, né? Se você achar o C e deixar assim, tá ótimo, tá ótimo. Se deixar assim, tá ótimo. Se você quiser fazer, sei lá, fazer assim, 1 mais elevado a y igual a 4 sobre 1 mais cosseno de x. Também está ótimo, né? Então, se isolou o elevado a y mais 1. Né? Se quiser passar um para cá, beleza. Mas aí eu diria, tudo que você fizer a partir daqui é porque você quer, né? Ou, se você precisa fazer, se o exercício exige, faça. Se o exercício não exige, pode parar ali que tá ótimo, né? Tá ótimo mesmo, né? Tranquilo esse? Lógico que você usou uma integração aqui de U sobre U bem simplesinha, que é uma integração que foi usada muitas e muitas e muitas vezes lá na teoria de vocês, de cálculo 1 pelo menos, né? Ok? Faço esse de baixo também aqui, segundo. Esse mesmo, ou querem que faça outro? Dê uma olhadinha no de cima ali, ou esse de baixo mesmo, né? Se quiser que faça de baixo, sem problema. Tranquilo? Quatro. Ó, tem mais, eu esqueci de mostrar para vocês, tem mais esses três aqui, ó. Quem sabe eu faço, acho que eu faço isso aqui, ó. E não tem a condição inicial aqui do ladinho, só para treinar a integral, né, que é uma integral um pouquinho mais difícil de ser feita. Pode ser? Mas pode ser qualquer uma. Eu pensei em fazer pelo menos três aqui. Então, acho que vou fazer essa aqui, ó. Mas essa, eu volto e faço mais uma desses outros, ou quem sabe eu faço essa 4, né? Beleza. Bom, vou fazer a 4 primeiro, ficar na ordem, né? Vamos ficar pulando para cá. Vamos lá, então, resolvendo essa questão 4 ali, que é parecido com a anterior. Aqui também fala que o nosso x0 e y0, tá vendo a condição inicial que é dada aqui, x0 e y0, mesma coisa que a anterior, né? Não podia ser qualquer outra coisa, tá bom? Lá no exercício de vocês tem de tudo, né? Tem inclusive 0 e 0, lógico, mas tem outras questões que não aparece só o 0 e 0, aparecem outras resoluções diferentes de 0 e 0, né? Bom, vamos lá. Para mim resolver é a mesma coisa, né? Eu vou tentar separar o que tem x e o que não tem. Nossa, aqui já está separado, né? Tá bonitinha, tá vendo aqui? Ó? Já está separadinho aqui, separadinho aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou integrar, né? Então x elevado a x quadrado dx, né? Tá vendo aqui, ó? Mais y à quinta menos 1 dy, né? Ó, bonitinho. Separadinho e tal. Então eu faço o quê? Separei. Integra. Beleza? Integra. A hora que eu for integrar, então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trabalhar com a minha expressão, como no anterior, né? Trabalhar com a minha expressão, né? Então, integrando... como que integra isso aqui? A integral desse termo, né? Se vocês der uma olhadinha no formulário de vocês lá, e elevado a u é e elevado a u de u. Então, você vai usar, então, essa expressão aqui, essa fórmula, e elevado a u, integral, né?
e elevado a u du é igual a e elevado a u, tá bom? Não esqueça disso. Na anterior eu usei a integral de u sobre u, a integral de elevado a u du, né? Bom, elevado a u du, lembre que esse aqui vai ser o u, esse aqui é o u então. Então, o meu u é igual a x ao quadrado. Du, quem que é então? Du é derivado de x ao quadrado é 2x dx. Opa! Já tenho x, tá vendo? Faltando só 2. Portanto, o meu x dx, vou isolar assim, ó. Meu x dx é igual a du sobre 2, tá bom? Du sobre 2. Logo, beleza? Então, os passos que eu tenho? Eu tenho que essa integral aqui está praticamente pronta, né? Acabadinha já. Né? Só fazer o que então? Vou ficar com a integral e elevado a u, tá bom? Vou só por aqui, ó. E elevado a u. E elevado a u. U é x quadrado, elevado a u. Ó, note que o x dx junto o x com dx, tá? X dx é du sobre 2. Então fica du sobre 2, certo? Note que a integral da formulária é elevado a u du, que é elevado a u. Então, elevado a u du é elevado a u. Então, esse 2 joga para fora. Constante isola, sem problema nenhum. Que é igual, né? É igual, desculpe, mais aqui, mais, esse mais aqui, beleza? A integral de uma soma de integral. Então, vai ficar a integral de y elevado a quinta dy menos a integral de dy, que é igual a zero. Então, tá tudo pronto, ó. A integral de uma soma de integrais, integral do primeiro, integral do segundo, beleza aqui está pronto. Aqui está pronto. Como é que faz para integrar? Quanto que dá a integral? Alguém lembra a integral de y à quinta, quanto que é? Quem lembra a integral de y à quinta? Nossa, está ótimo, porque, bom, se bem que essa integral foi feita, acho que muitas vezes, né? E isso aí, Fernando está massacrando, né? Aí então vai ficar o meio isola, bonitinho aqui, elevado a u é elevado a u mesmo, mais a integral de y quinta e y sexta sobre 6, né? Exatamente como a Fernanda colocou. E a integral de y é y igual a zero. Tá aí, pronto. Opa, esqueci da constante. E aqui uma constante, na verdade. Né? Porque a hora que você integra aqui, você vai integrar aqui. Esqueci de colocar a integra aqui também, né? Ao integrar uma constante, para que a integral de zero, a minha função tem que ser uma constante. Então, o original tem que ser uma constante. A hora que eu derivo a constante, eu volto para cá. Bom, quem que é u mesmo? É o x quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Meio elevado a x quadrado mais y sexta sobre 6 menos y, que é igual a c. Agora acho c, né? Como foi da... Opa, não estou chegando lá, né? Como a condição inicial lá dada aqui, de novo, só repetindo a condição inicial dada, é que o x é y0, então se x é y0, eu vou ficar assim, né? É meio elevado a zero mais 0 sobre 6 menos 0, que é igual a c. Portanto, c igual a quanto? C igual a quanto? C igual a meio, né? Elevado a zero é 1, vezes meio vai dar meio, né? Logicamente, esse resultado depende da forma que você trabalhar com a tua constante, pode ser que dê negativo, tá bom? Mas não tem problema, né? Porque, no caso aí, né, eu estou acrescentando a constante de um lado, né? Mas poderia ter acrescentado, sei lá, de forma diferente, e não precisaria ser nessas condições que eu coloquei, né? Mas, de qualquer jeito, o C é meio, né? C é meio. Se o C é meio, então vai ficar assim, né? A hora que eu voltar aqui em cima, eu vou ter, então, C é meio, né? Opa, C igual a meio. Nessas condições que eu tenho aqui, né? Logo, se o C é meio, então eu vou só arrumar a minha solução, né? Aqui, né? Vai ficar assim, então. Meio elevado a x quadrado mais y sexta sobre 6 menos y, que é igual a meio, né? Meio. Certo? Daí, se deixar assim, tá ótimo.
Se deixar assim, tá bom, já tiro a nota integral da questão. Se você quiser arrumar um pouquinho, também pode arrumar, não tem problema nenhum, né? Aí depende do teu gosto mesmo, né? Mas, a princípio, seria essa solução, né? Se quiser isolar, sei lá, o y, isola aqui. Se quiser tirar o mínimo aqui, tira o mínimo da 6, daí você arruma, deixa uma fração só. Mas aí, assim diria, dá para você mexer mais se você quiser. Então, se a solução tua do exercício for essa, acabou. Se tiver que arrumar um pouquinho, se tiver isolado o y, daí você isola o y. Se tiver isolado, sei lá, o x, isola o x, né? Depende do que você tem para poder saber aonde você quer chegar, né? Onde você precisa chegar. Aí depende do que você, qual que é o teu objetivo nesse caso, né? Vai depender muito disso. Aqui tem mais 3 exercícios, né? Se quiser escolher mais um, pelo menos aí, chamado de número 1, número 2, número 3, né? Pode escolher o que você achar aí mais interessante para poder resolver, ou se quiser continua, né? Que tem bastante aplicação ainda. Tem uma moçada? Primeiro? Ok. Então a Marisa escolheu, está escolhido, né? Vamos lá, Marisa. Vamos resolver então o primeiro exercício. O Rangel também pediu o primeiro, né? Que tem. Na verdade, os 3 são integrais aí diferentes em termos de resolução, mas eu acho que o caminho, que a ideia de seguir o caminho é esse, né? De resolução mais ou menos essa. Então, o primeiro passo seria isolar o que tem x e o que não tem x. Então, aqui, se você quiser, dá para dar uma arrumadinha, dá para deixar assim, ó, só mexer isso aqui, tá? Ficaria assim, ó, y mais 1 elevado ao quadrado sobre x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso, concorda comigo, né? Então, quebrei em duas a fração minha, em duas, parte do numerador e parte do denominador, né? Agora eu vou só separar, então. Tá vendo aqui? Aqui está o x, dx está aqui, né? Então eu vou deixar o dx aqui. E desse outro lado eu vou deixar o dy, tá bom? Vou fazer assim, ó. Daí o que tiver x eu vou passar para cá, o que tiver isso eu vou passar para cá. O y mais 1 já está aqui, então o y mais 1 deixa aqui, ó. Não mexe com ele. Não vou mexer se ele está aí, está do lado certo, né? Passei disso para cá. Esse y aqui, vou passar para cá dividindo. Então vai ficar sobre y. Beleza, já está pronto de um lado. E do outro lado já tem o ln de x, tá vendo? Que o ln de x está aqui, ó. Bonitinho, ó. Tá lá. E esse x quadrado vai estar embaixo, esse aqui, ó. Então eu vou passar ele para cima. Vai ficar vezes, então, x quadrado, né? Então fica assim, ó. X quadrado, ln de x, que é igual a y mais 1 ao quadrado, y que eu peguei esse y para cá, né? Dy, né? Beleza, tá aí? Tranquilo? Bom, agora vamos... Note que de novo está separado, né? Y com y, x com x. Eu vou integrar, então. Chegou aí, você faz o quê? Faz aquela mágica, integra, bonitinho, né? A hora que integrar, não esqueça de colocar um C, né? Se colocar no C aqui, não sei aqui, né? Mas com uma constante aqui, deixa uma só, não precisa pôr 2 constantes. Aqui constante mais constante vai dar uma outra constante, né? Então vamos lá, então vamos tentar resolver esse exercício agora com essa cara, né? Com essa forma diferente da forma dada, né? Eu só arrumei um pouquinho. Vou tirar essa coisa de baixo aqui que vai atrapalhar, né? Ok, então ficou assim, né? Tranquilo até aqui? Então, agora vamos integrar. Essa integral aqui é interessante, porque desse lado aqui, essa integral não tem como resolver. Apareceu ln de x, não tem. Você pode procurar onde você quiser, não tem integral de ln de x. Como não tem integral de ln de x, você vai ter que usar uma técnica de integração, então, para poder resolver o problema. Desse lado aqui está quase pronto, que é bem simples. É só você expandir aqui, ó, expande y mais 1 ao quadrado, vai dar y ao quadrado, mais 2 vezes y, mais 1, e divide por y. Né? Divide por y, já está resolvido. Desse lado aqui, a integração que vai ser colocada, integração por partes. Também, mesma ideia que eu já falei anteriormente, é uma das técnicas de integração que você deve ter visto em cálculo 2, eu acho, né? Técnicas de integração, uma delas é a integração por partes, né? A integração por partes, muitas vezes se resolve em partes, né?
A fórmula da integração por partes eu vou colocar aqui, ó, a integral de... A caneta tá ruim, né? Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du, certo? O dv é igual a u vezes v. Integral... Então, na verdade, integrar por partes é isso aqui. Né? Integrar por partes significa resolver essa integral. Onde um deles vai ser o u, o outro vai ser o dv. Então, sei lá, se esse aqui for o u, o resto é dv. Só que se eu chamar de dv, para mim achar o v, eu vou ter que integrar o dv. E a integral da ln de x não tem. Então, não adianta você chamar esse termo aqui de dv, que não vai dar certo. Garanto, tem que chamar isso aqui, então, de u. Então, para mim, o u vai ser o ln de x. Logo, o meu dv é o resto. X quadrado de x. Beleza? Então, o meu u é ln de x. Por quê? Porque se eu chamar de dv, tem que integrar. E a integral de ln de x, grave, nunca tem, não existe integral do logaritmo neperiano de qualquer coisa, né, de x, ou de y, de z. Já que não tem, então não adianta você tentar integrar, que não vai conseguir. Portanto, não pode ser o teu dv, tem que ser o teu u. Logo, se o u lembra que para mim resolver, eu preciso do u e do v. O u está aqui, o v eu não tenho. O v, na verdade, é a integral disso aqui. Então, na hora que for fazer v, tem que fazer assim, ó. Tem que integrar aqui, integrar. Então, na integral por partes, tem que ser feito assim. Integral de v é v, certo? Então, aqui é v, bonitinho. Integral de x ao quadrado, acho que todo mundo sabe que é x ao cubo sobre 3 mais c. A constante c eu não vou usar, porque não vou precisar dela já. Depois, no final, eu coloco uma constante só, né? E o u sendo igual a ln de x, eu preciso de u. O que é de u? A derivada do u. A derivada do ln de x já fiz agora há pouco, né? 1 sobre x. Aí diferencia, põe o dx. Na verdade, de 1 sobre dx, passo o dx para lá, fica assim. Logo, a integral por partes está aqui, ó. É u vezes v, esse vezes esse, menos a integral de v, que é este, e de u, que é este. A hora que eu fizer isso, eu vou integrar isso aqui tranquilamente, né? Ou seja, esse tipo de problema eu já não tenho mais nessa nossa integração, né? Beleza? Logo, o que eu tenho que fazer então? Vou ter que pegar e integrar, né? Resolver isso. Vou resolver só isso aqui. Então vai ficar assim, ó. A integral do x, do ln de x, né, que é o u, x quadrado dx, é igual a u vezes v. Então, ln de x vezes x ao cubo sobre 3, menos integral do v. Quem quer ver? X ao cubo sobre 3, du, que é, du está aqui. 1 sobre x dx. Aí, de novo, dá para cortar aqui, ó, tá vendo? Tem um x aqui, fica 2x em cima, e só, né? Aí eu vou resolver. Então, isso aqui vai ficar assim, igual a, só esse ladinho, tá bom? Vou resolver isso aqui. Aqui não precisa fazer nada, só repetir, né? Então, vou deixar assim, ó, x ao cubo sobre 3, ln de x, fica igual, tá bom? Igual, repete, e continua, né? Então, esse aqui eu repetir, menos. Agora, quanto que é a integral de x ao quadrado de x? É x ao cubo sobre 3. Como tem um 3 aqui, com 3 dá 9. Então, vai ficar x ao cubo sobre 9. E mais c constante, que depois eu vou pôr. Então, essa integral aqui está pronta aqui, ó, tá bom? Essa está pronta aqui. Portanto, esse lado aqui é igual a... Lembre que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a isso aqui. Portanto, essa integral aqui está resolvida, né? Então, deu x ao cubo sobre 9, ln de x, x ao cubo sobre 3, né? Beleza. E desse lado aqui, eu vou fazer aqui do ladinho, tá bom? Depois eu junto tudo numa resposta só, né? Vou resolver só esse cantinho aqui, né? Só esse cantinho aqui, que é um cantinho onde a resolução minha vai ser a resolução da integral do y mais 1 ao quadrado sobre y de y. Como é que faço isso? Eu já falei. Expande a parte de cima, vai ficar
y ao quadrado mais 2y mais 1 sobre y, dy, certo? Separa em três frações, dá para separar, porque o denominador é comum, então vai ficar assim, igual, igual, continua aqui, igual, igual. Y ao quadrado sobre y dá y, vai ficar a integral de y, mais 2y sobre y vai dar 2, mais 1 sobre y, tudo isso que multiplica, ou seja, integral de uma soma, então vai ficar a integral do y, dy, mais integral, duas vezes a constante integral do dy, e mais integral do dy sobre y. Aí eu vou integrar separadamente. A integral do y é y ao quadrado sobre 2, beleza. Mais integral do dy é y. E a integral do y sobre y é ln de y, que eu já falei lá no comecinho da nossa teoria. Né? Então, pronto esse, junta tudo em uma solução só que eu vou pôr aqui. Então, desse lado aqui deu quanto? X ao cubo sobre 3 ln de x. Menos x ao cubo sobre 9. Que é igual. Igual, né? Desse lado, y ao quadrado sobre 2, do outro lado, né? Mais 2y mais ln de y. Tudo isso mais uma constante c de integração, que constante c pode pôr. Desse lado, tanto faz, vou pôr desse lado aqui, ó. Não, vamos pôr aqui mesmo, mais c, mais a constante c. Está aí a solução. Essa é a solução da tua equação diferencial. Supondo que fosse dadas as condições iniciais y igual a tanto, x igual a tanto, você troca o x e o y aqui, faz conta, acha o c. Achou c, achou a solução particular, né? A solução para a condição inicial dada tal, né? Beleza? Entenderam o exercício? Não é fácil, né? Se você olhar, não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu preciso e tenho que saber, né? Não tem jeito. A dificuldade, se você olhar, eu preciso, tenho, né? Tenho obrigação de saber, não tem jeito. Se não souber, você não vai sobreviver, né? Não tem jeito, você não vai conseguir resolver nenhuma equação diferencial. Eu preciso saber as integrais, né? Integração é algo que eu preciso saber. Por isso que eu sempre falo, né? Estude CD1 bem estudadinho, estude CD2, porque ele é um pré-requisito para a tua vida. Né? Se você for fazer mestrado, doutorado, então, nossa, nem se fala, né? Você precisa saber integrar e derivar muito bem, né? Para você poder fazer um curso de pós-graduação aí bem tranquilo. Né? Mas nada que não dá para aprender, né? Nada que não tenha como você aprender, né? Se você ainda não aprendeu. Né? Ok? Tranquilo? Acho que eu vou continuar, né? Senão não vou conseguir fazer uma homogênea, né? Esse aqui são duas aplicações, não sei se vocês lembram, né? Lá na texto de vocês deve ter bastante, né? Uma delas é o caso de uma barra da variação de temperatura, né? E o segundo caso é o da radioatividade, né? Que acho que também são dois casos bastante famosos, né? Que aparecem lá na teoria de vocês, né? E aparece nos exercícios também, com certeza vai aparecer para alguns de vocês, né? E algo que acho que vale a pena só dar uma retomadinha aqui bem rapidinho. Aplicação, né? Lembrando que as duas aplicações têm resolvidos lá deixa eu ver só a página bem certinho do livro. No livro de vocês tem lá a dedução bonitinha dessas equações, né? Como que você faz para deduzir e tal. Está na página bem certinho, página, deixa eu ver aqui. Na página 30 e na página 31, né? É o exemplo 4 e exemplo 4 e exemplo 5, né? São dois exemplos que aparecem. Na verdade, exemplo 6, né? Que acho que está sem número ali, mas é um exemplo diferente do exemplo 5, né? Exemplo 5 acho que é crescimento profissional, exemplo 6 de crescimento radiativo, que acho que também acho que é a mesma ideia dos dois exercícios, né? Querem que eu resolva desse daí? Na verdade, eu diria assim, a equação diferencial já está resolvida lá no exercício, no exemplo, né? Eu resolvo de novo, né? Só para fixar, mas a técnica em si é a mesma.
O que muda só é colocar as informações, né? As informações do problema, que às vezes dá um pouquinho de serviço. Porque diz assim, coloque uma barra de metal a temperatura de 100 graus Fahrenheit em um quarto com uma temperatura constante de zero, ou seja, a temperatura ambiente, né, é 0 graus Fahrenheit. Se após 20 minutos a temperatura da barra for de 50, né, determinar algumas questões. O tempo necessário para que a barra chegue à temperatura de 25, então, se colocou uma barra de metal, uma temperatura de 100, em um quarto com a temperatura de zero. Logicamente, vai acontecer que essa barra ela vai resfriando, ela vai esfriando com o passar do tempo. Depois de 20 minutos, ela fica com 50 graus de temperatura. Estava 100 passou para 50. Ou seja, diminuiu para metade. Né? Ele quer saber o tempo para que ela chegue à temperatura de 25. E, logicamente, a temperatura da barra depois de 10 minutos, ao invés de ser depois de 20 minutos, como foi dado no texto. Né? A aplicação, assim, desse tipo de problema, que tem lá no livro do CES, algumas aplicações envolvendo logicamente vai ser as aplicações sempre, ou quase sempre, envolvendo a física e a biologia e a química, né, com problemas de radioatividade. Então, nesse caso aqui, eu só vou colocar a expressão, que vocês devem ter no livro de vocês lá, que diz assim, a variação da temperatura, a temperatura varia em relação ao tempo, e essa variação é proporcional, ela decresce, né, proporcional à diferença de temperatura do corpo com a temperatura do ambiente. Né? Essa seria a expressão. E essa de baixo, só para colocar a expressão aqui já, é variação da quantidade, tá bom? Então, a quantidade de substância radioativa, né, ela é a mesma coisa, varia com o tempo, e ela é proporcional, né, à quantidade inicial que você tem. Então, a quantidade que... Veja que essa aqui é proporcional, decresce, né, as duas decrescem, a temperatura decresce, a substância radioativa também decresce, só que aqui decresce com a diferença da temperatura do corpo com a temperatura do ambiente, e aqui decresce em relação a proporcional, decrescimento proporcional à quantidade presente, né, da substância aí radioativa. Bom, aqui se você fizer as continhas e tal, que já está pronto no livro, eu vou só repetir aqui, né? Você separa as variáveis como você fez lá naqueles exercícios anteriores, separa o que tem T grande com grande, que seria a temperatura, com o tempo, né? O tempo que é o T pequeno. Então, passa para cá, fica assim, a menos K de T. Então, separei T com T e que não tem T grande, né? Que é temperatura com tempo. E aqui a mesma coisa, vou só adiantando, assim, vai separar ó, dq com o q embaixo e passa para lá, fica menos k vezes dt. Né? Então a separação é técnica de separação de variáveis. Né? Por mais que esse tipo de problema dá para resolver de outra forma, tá bom? De outras formas diferentes que a gente vai ver na sequência. Mas por enquanto, por separação de variáveis. Né? Beleza? Daí eu resolvo ela, vou resolver aqui para vocês. Né? Vai ficar assim, né? Estou resolvendo essa minha expressão aqui, né? Eu vou fazer mais direto um pouquinho, porque isso aqui vai ficar de U sobre U. A hora que eu for fazer assim, eu vou integrar aqui, né? Só para entender, e integrar aqui também, né? Aqui também, ó. Vou integrar aqui e vou integrar aqui, né? Certo? A hora que integrar, tanto faz de baixo como de cima, as duas integrações que eu for resolvendo, elas vão fazer o quê? Vai me dar a du sobre U, tá bom? Du sobre U, só para lembrar, eu já fiz agora há pouco, é ln de U, que é T menos TA, né? Certo? Que é igual a menos K vezes a integral de T a T, né? Constante K, repete? Vai ficar assim, a integral é bem simplesinha, né? Integral A mais a constante C de integração, que não dá esquecer de colocar. Aí, feito isso, eu vou só arrumar. Então, se deve lembrar que o logaritmo aqui no logaritmo nessa base ln, o logaritmo é base E. Então, a hora que for aplicar a definição do logaritmo, eu fica assim, né? Definição do logaritmo. E elevado a C menos K vezes T, né? Tá certo? E isso aqui pode ser escrito assim, ó, só para entender, ó, elevado a C menos, é elevado a C vezes E elevado a menos K vezes T, tá bom? E elevado a C é constante, então eu vou reescrever assim, ó, T igual a, vou passar para cá, fica TA, temperatura ambiente, mais, né, que esse aqui é mais,
elevado a C é C, vou chamar de C, de novo, elevado a menos K vezes T. Ou seja, a hora que eu for... Marisa, disponibilizar formulários tem um monte, Marisa, tem um monte, né? Só você pegar e buscar na internet, tem vários formulários, né? Inclusive tem uma coleção chamada Coleção Shaw, não sei se vocês já viram, não sei se tem, se você baixar na internet também tem o arquivo do livro. É um livro, né, que tem, sei lá, muitas páginas, tá? Um livro bem assim, pesado, né, grande, e que todo o livro é só inteirinho, assim, de ponta a ponta, de técnicas de integração, né? Certo? Técnica de integração, ou seja, fórmulas de integração, todo ele, né? Que tem casos bem particulares de integração que vocês não vão assim ver muito, né, aqui na graduação, mas conforme o caso que você, conforme o que você vai trabalhar, ou conforme o tipo de, logicamente na matemática não tanto, mas se você for trabalhar com engenharia, ou com química, ou física, ou engenheiro qualquer, usa muitas, né, outras técnicas de integração que a gente vai acabar não vendo aqui, né. E nesse caso, eu diria assim, não precisa ser um livro, Marisa, pode ser formulário simplesinho assim de integração, né. Agora, as técnicas de integração não tem formulário, o que você precisa saber todas elas. Vocês viram no livro de CD1, vocês viram no livro de CD2, então eu diria assim, pega o livro de CD1, pega o livro de CD2, que tem lá, isso eu garanto para vocês, né. Todas essas formas que eu estou vendo aqui, tudo que eu estou vendo tem CD1 e 2, não foge, e CD3 também, lógico. Né? Não digo não foge disso, né? Tá certo? Então, assim, não tem necessidade de colocar um formulário. Você pode fazer o seu, ou pode buscar, tem vários, né? Bom, então cheguei a essa expressão, que seria a fórmula que tem lá no livro de vocês, na página, bem certinho na página, eu já falei há pouco, né? Na página 30, se você olhar, é exatamente essa mesma expressão que chegou lá com vocês, só que chamou de C, você chamou de C0, só isso que muda, né? Bom, agora vamos tentar usar o exercício que diz assim, ó, o texto do problema, que fala assim, né? Ele diz assim, colocando-se uma barra de metal a temperatura de 100 graus, em um quarto, com a temperatura constante de 0, então a hora que eu colocar a minha barra a temperatura ambiente já sei que é 0, então esse aqui é 0, né? Não tem muito o que discutir. Mas se colocar a minha barra de metal, a temperatura dela é 100, né? Então está dizendo assim que quando o T grande é 100, o meu T pequeno é 0, ou seja, inicialmente, né, a minha barra de metal tem temperatura de 100. Inicialmente eu digo assim, quando eu começar a contar o tempo, né? Comecei a contar o tempo, a temperatura medindo 100 graus. Logicamente, a temperatura ambiente foi dada que é 0, que foi dado que o quarto é a temperatura constante 0. Então, o que eu tenho aqui, se eu substituir aqui na expressão, fica assim, ó, 100 é igual a 0, mais C, que é constante, elevado a 0, que é 0. Elevado a 0, quer dizer, elevado a 0 é 1, né? Mas elevado a K vezes T, com T igual a 0, fica elevado a 0. Portanto, C igual a 100, né? Logo, C igual a 100. Já que o C igual a 100, né? Então, a minha expressão vai ficar assim. A expressão vai mudar de forma, porque o TA eu tenho, que é 0. O C é 100, né? Então 100 elevado a menos K vezes T. Né? Portanto, a minha expressão fica com essa forma agora. Né? E lógico, daí a pergunta diz assim, ó. Ele diz assim, para que serve essa outra condição? Para calcular o valor de K, né? Porque ele fala que após 20 minutos de tempo, né? Então, depois de 20 minutos, T pequeno, 20 minutos, a temperatura T grande é igual a 50, né? Ele fala que depois de 20 minutos a temperatura passa por 50. Então, se colocar aqui, ó, 50 no lugar do T, né? Aqui é 100, que é constante. Elevado a menos K vezes 20, né? Menos K vezes 20 que é o tempo, então K20, 20K. Eu tenho que, dá para cortar aqui esse com esse, né? Fica assim, ó, 5 sobre 10 dá meio, né? É igual a E elevado a menos 20K. Então eu quero calcular o K, né? A pergunta, como é que faz para calcular o K aqui? Alguém lembra? Para calcular o K, basta fazer o quê? Basta você isolar esse K, né? Como é potência, né? E está em cima desse nosso
desse nosso termo, né? Se você olhar com cuidado assim, pensando matematicamente, não é tão fácil, mas na verdade é fácil. É só você fazer o quê? Com uma base aqui aí, eu vou fazer assim, eu vou aplicar o logaritmo aqui, ó, aplica a ln aqui também, né? Se eu aplicar a ln dos dois lados, não altera a expressão. Então, a ln de meio, eu tenho que calcular, né? Aí tem que usar a calculadora. E ln de potência, pega o expoente e joga na frente da constante, né? Lembra que passa a ser constante. E o logaritmo de e na base é 1, então fica assim, ó, veja que fica bonitinho. Né? Portanto, k igual a quanto? Vou usar o k. K igual a, vou colocar a ln de meio em cima, sobre 20 embaixo. Né? Negativo, aqui embaixo negativo, então vai ficar negativo assim. Portanto, k igual a quanto? Aí eu vou achar o valor de k. Agora não tem outro jeito, tá? Eu vou usar a calculadora. Né? Vou na calculadora, coloco lá ln de meio, né? Para digitar meio ln ou depende da calculadora, meio ln, depende da calculadora, ln de meio. Né? Então a minha ln de meio vai dar, não sei se vocês fizeram a conta aí, vai ficar igual a 0,069 divididos por 20. Né? Dividido por 20 vai dar 0,03465. Tem mais K, tá bom? Mas eu não vou usar todos. Portanto, o meu K está aí. Meu K é positivo, tá bom? Porque o ln de, se alguém tem máquina aí, se quiser fazer, ln de 0,5, se fizer conta é negativo, né? Como é negativo 0,6 divididos por 20, que é negativo também, né? Aí vai dar a resposta positiva, né? Que é 0,0346 e tal. Beleza? Portanto, meu K tem essa forma. Logo, veja que eu vou multiplicando. Minha expressão fica assim, T igual a 20, opa, 20 não sei, 100, né? Aí elevado a menos K. Quem que é K? Então, menos 0,0. Vamos arredondar aqui para 346, tá bom? 346. T, né? Então, a minha expressão fica com essa forma agora. Então, aqui é um 100, tá bom? Logo, aí dá para responder a pergunta seguinte, que ele diz assim, ó, o tempo necessário para a barra chegar à temperatura de 25. Então, qual que é o tempo? Então, a temperatura de 25 aqui, né? 25 é a temperatura. Né? Aqui é 100, elevado a menos 0,0346 T. Aí ele calcula o T, né? Calcula o T para que isso aconteça. Né? Mesma coisa que foi feito no outro. Né? Passa 100 para cá, 25% dá 1/4, né? Igual a E elevado a menos 0,0346. Tem mais casa, né? T. Aí o que faço? Igual foi feito aqui. Aplica a ln aqui, aplica a ln aqui também. A hora que aplicar a ln, calcula a ln de 1/4 e passa a ser número aqui dividindo, vai achar o valor de t, que deve dar. Deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui, para ter uma ideia. Deve dar. Deixa eu ver feito as contas todas ali, né? Igual a 40 minutos, deve dar 40 minutos, né? Então, acho que eu vou encontrar algo parecido com 40 minutos. Vai dar bem certinho, 40 minutos, logicamente, né? E a letra A, né? E a letra B, é só fazer o que com a B? A B diz assim, a temperatura da barra após 20 minutos. Desculpe, 10 minutos. A temperatura está pedindo T, né? Então, 100 repete, elevado a menos 0,0346 vezes T. T é 10 minutos, então vezes 10. Né? Esse é mais fácil fazer, né? Multiplique, então, esse número de 0,0346, tem mais casos, logicamente vai dar uma aproximação, vezes 10, né? Vai dar 0,346, logicamente, só que é negativo esse número, negativo, aí calcula a potência disso, né? Então, E elevado a exponencial disso aí, né? Aí, calculando a exponencial disso, você tem a solução que você quer, né? E elevado a essa exponencial, aí vezes esse valor de 100, vai te dar a temperatura que você precisa ali, que vai dar exatamente, ou
Bom, próximo disso, na verdade, eu nem fiz a conta também. Eu não vou fazer, mas eu diria assim, vai dar uma resposta próxima de, né? Deixa eu faço aqui. Preguiça, né? Exponencial de 0,346, né? Fecha igual. 1,41 vezes 100, né? Então, 100 vezes. Vai dar mais ou menos 141, né? 141. Só que é negativo, né? Se é negativo. Está errado, só um pouquinho. Segunda função, daí negativo, 0,346, negativo, fecha, igual, daí vezes 100, né? Vezes 100. Dá 70 graus, mais ou menos, né? 71 graus em torno disso. Né? Logicamente que a temperatura depois de 10 minutos vai ficar maior que 50 e menor que 100, né? Porque ela está resfriando, né? Com o passar do tempo. Beleza, então? Tranquilo esse? Também não é algo assim muito simples, mas nesse caso até que é possível você verificar a partir do exemplo que tem lá no livro, né? Esse exemplo até que está bem detalhadinho lá no livro de vocês, né? O que eu faço da substância radioativa é a mesma ideia que esse, né? Esse de baixo aqui. Ou vamos para frente, né? Daí, o que vocês acham? Bom, se tiver alguma questão assim dentro dessas nossas perspectivas, né? Ok, vamos lá para frente. Bom, o próximo passo é a resolução das equações diferenciais homogêneas, né? Coloquei uma teoria aqui bem rapidinha, só para dar uma relembrada. Quem não no livro de vocês, né? O que a gente resolveu até agora, com inclusive esses dois exemplos aí de aplicações, né, da questão da radioatividade do decaimento da temperatura, todas as questões que envolvem essas aplicações, elas são ideais separados, né? Mas nem sempre é ideal separar, como eu falei, às vezes eu não consigo separar, né, como eu tinha colocado há pouco, o x o nosso x e o nosso y, não consigo fazer a separação bonitinha, né? Quando eu não consigo fazer a separação bonitinha, como pede ali, eu tenho que tentar usar uma outra técnica. Então, essa outra técnica que está sendo utilizada agora na sequência são as equações homogêneas. Quando é equação homogênea, se você dá uma olhadinha no livro, tem explicadinho lá o que significa ser uma função homogênea. A verificação disso não precisa ser feita, né, eu diria assim, se você entendeu o que significa ser homogênea. Mas eu vou fazer um caso aqui ou outro, mas vocês vão ver que é fácil você identificar quando ela é homogênea. Quando ela é homogênea, então, vocês vão usar uma técnica a gente chama de uma substituição, né? Eu substituo, então, o y por uma expressão que eu vou colocar para vocês. Então, diz assim, se uma função satisfaz a condição, uma equação diferencial exatamente igual, só para deixar claro que as equações diferenciais têm essa mesma, eu esqueci de colocar aqui, essa mesma forma, tá bom? Assim, a forma é essa aqui, né? Se eu conseguir separar, como eu coloquei aqui, né? Se eu conseguir separar uma da outra, chama de separável, né? Separável quando eu conseguir separar. Aqui só tem x e aqui só tem y. Quando eu não consigo separar e fica com x, y e x, y aqui, e ela for chamada de homogênea, vou botar aqui, ó, homogênea, quando que é homogênea? Uma equação homogênea se satisfazer essa condição, que é f de tx, tá? Depois eu passo um exemplo para você dar uma olhadinha. Para algum natural n, então, se essa função for homogênea de grau n, mesmo grau, né, as duas funções, tanto a p de x, né, tanto essa p de x aqui como a q de x forem homogêneas, essas aqui, né, de mesmo grau, aí a minha equação diferencial é chamada de homogênea. Nesse caso, o que eu faço para resolver essa nossa equação? Eu faço uma substituição. Faço a substituição do y por xv, certo? Na verdade, a substituição é feita para que a minha equação fique separada. Aí eu consigo separar. Se você não conseguir separar porque você errou, sempre, você tendo a equação homogênea,
você vai conseguir separar as variáveis, só que as variáveis vão passar a ser, ao invés de ser y e x, vai ser x e v. Você vai separar o x e o v, bonitinho, e, lógico, a hora que você fizer isso, troca y por xv, vai ter que trocar o dy por, porque na verdade você vai derivar aqui, derivar de um produto é o, já falei agora há pouco, é a primeira derivada segundo derivada primeiro, primeira derivada segundo derivada primeiro, derivada de x em relação a x é 1, vai ficar assim, né? Ou seja, você passa o dx para cá e vai ficar com essa expressão. Você vai ter que trocar o teu y por xv e o teu dy por x dv mais v dx. Ou seja, essa técnica de resolução, né, ela vai permitir transformar uma equação homogênea em equação separável. Só que nas variáveis x e v. Aqui é x e y, tá bom? Se transforma x e y em x em v. E essa transformação, com essas condições dadas, essas duas condições aqui que tem lá bonitinha no vídeo de vocês, ó. Aí feito isso, né, feita essa troca aqui que você vai ter que fazer, a tua equação fica separável, te garanto, tá bom? Bom, vou fazer aqui o exemplo 1, né, que acho que esse exemplo dá tempo de fazer ainda. E daí na sequência, acho que daí nós paramos por aqui, na outra web eu continuo a partir daqui. Né? Então só para entender esse primeiro exemplo, então vamos tentar separar, vou fazer assim, eu vou pegar o meu... Lembra que isso aqui é a mesma coisa que... Não está escrito, tá bom? Mas é a mesma coisa que dy dx, tá bom? Não esquecer disso, né? Então, eu vou pegar o dx passar para cá, esse aqui passar para cá, fica bonitinho assim, vai ficar, ó, passar para cá, tá bom? Vai ficar então assim, ó, x ao cubo vezes y ao cubo, opa, não é x ao cubo, é x, né? Vezes y ao cubo dy, né? Certo? E do outro lado vai ficar assim, ó, igual a 2y à quarta mais x à quarta dx. Para ficar naquela forma bonitinha, essa forma que está aqui na escrita, ó, assim, né, bonitinha, eu vou deixar tudo igualado a zero. Então, eu vou passar tudo para o lado só. Então, passando tudo para cá, tá bom? Vamos fazer assim, vou passar tudo para cá, vai ficar assim, ó. 2y à quarta mais x à quarta dx menos, né? Fica menos. X, y ao cubo, dy igual a zero. Então ficou na forma padrão. Aqui está o p de x, aqui está o p de x. Veja que agora eu não consegui separar x com x e y com y. Aqui tem x e tem y. Esse x até podia jogar para cá. Mas eu não consegui separar esse y desse x aqui, porque aqui tem uma soma. A soma não dá para separar, né? Tá certo? Então, só relembrando. Joguei para cá, ficou assim. Joguei para cá, ficou assim. Beleza? Aí separei, né? De um lado do outro. Vou jogar tudo para um lado. Joguei tudo para o segundo menos. Ficou assim. Então, repeti esse. Repeti esse. Passei para cá negativo. Ficou assim. Agora eu vou fazer aquela troca. Essa mágica aqui atrás, né? Uma mágica mesmo. Vou trocar, então, deixar do ladinho aqui, tá vendo? Vou trocar o y por x vezes v. Vai ficar assim, ó. 2 vezes y, que é xv. Então vai ficar x à quarta, v à quarta. Mais x à quarta, repete. Dx menos x vezes y. Y o que é? xv. Então vai ficar x vezes x ao cubo, v ao cubo. Porque y é x ao v. Se y é xv, y ao cubo é... Se y é xv, né? Y ao cubo é x ao cubo é ao cubo. E o dy tem que fazer essa troca também, por essa expressão aqui, né? X dv mais v dx. Igual a zero, repete. Tranquilo? Então, fiz a troca. Agora, eu garanto para vocês que essa expressão que eu tenho vai dar para separar as variáveis, tá bom? Tranquilamente vai conseguir separar. Você vai chegar nessa separação bonitinha, né? Então, ok? Então, tinha essa expressão aqui, que não era separável, porque não... Ah, sim, só para testar se é homogêneo, esqueci de testar. Veja que essas equações aqui, essas duas funções são homogêneas, porque se você trocar aqui isso aqui por qualquer coisa, põe aqui t vezes v, e t vezes v aqui também, t vezes v, não, t vezes qualquer coisa. Lá usei t, né? Isso. Põe lá t vezes qualquer coisa, t também aqui vai ficar t ao cubo, desculpe, t à quarta e a quarta. Aqui se trocar por t e por t também, fica t ao
cubo e t ao cubo e t até a quarta. Então, nos dois termos, colocando t aqui, coloco t em evidência, colocando t aqui, fica t a quarta. T a quarta também coloca evidência. Então, as duas funções são homogêneas de quarta ordem, né? De quarta ordem. Portanto, elas têm mesmo grau de homogeneidade. Portanto, a equação diferencial homogênea. Portanto, posso fazer essa separação. Fazer essa substituição que eu fiz do y por e do dy por. Agora eu vou arrumar. Tá bom? Então, vai ficar assim. Aqui eu vou deixar assim. Então, vamos multiplicar aplicado distributivo aqui, né? D a quarta dx mais x a quarta dx menos. Beleza, tá aqui? Ó, x vezes x ao cubo da x a quarta vezes x da x a quinta. Então vai ficar x a quinta v ao cubo dx. Isso. E x a quarta v ao cubo vezes v. Então vai ficar menos, aqui é dv, né? dv daqui, tá vendo? Aí esse vezes esse fica menos também x a quarta v ao cubo vezes v a quarta. Então x a quarta v a quarta dx que é igual a zero. Né? Certo? Então fica assim, né? Note que esses dois termos são semelhantes, tá vendo aqui? Esse com esse dá para reduzir um só. 2 menos 1 dá 1. Então vai ficar x a quarta v a quarta dx mais x a quarta dx menos, eu só repetir, ó, x a quinta v ao cubo v é igual a zero. Agora vamos agrupar de novo, né? Tem x com x. Note que no x a quarta aqui, x a quarta dá para colocar em evidência, né? X a quarta tem x a quarta e x também. Então vai ficar assim, ó. Colocar o x a quarta em evidência, sobrou o quê? V a quarta mais 1 daqui, né? E dx repete. Certo? dx coloquei em evidência, x a quarta coloquei em evidência, e v a quarta mais 1 aqui. Menos x a quinta, v ao cubo, dv, que é igual a zero. Se não tiver nada errado, vejam, dá para separar. Ó, tá vendo que eu consigo pegar esse x a quinta, jogar aqui embaixo, e esse aqui jogar aqui. Ó. Então, dividindo essa expressão toda por x a quinta, vai ficar assim, ó, x a quarta sobre x a quinta, e dx, né? E dividindo essa expressão, essa por v a quarta mais 1, fica assim, ó, fica v ao cubo sobre v a quarta mais 1, v que é igual a zero. Logo, veja, tá vendo o que eu falei? Garanto para vocês, se vocês não errar nada, dá para separar as variáveis. Agora, veja que essas equações diferenciais são de variáveis separadas. Dá para integrar. Integra aqui bonitinho. Igualzinho que foi feito inteiramente. O único detalhe importante é que, a hora que você chegar na expressão, verifique se é homogênea. Se for homogênea, faz a troca do y por xv e do dy por x dv mais v dx. Arruma um pouquinho. Vai garantir que essa equação diferencial é separada. Separou e integra. Aqui dá para cortar um x com x, fica integral de dx sobre x. Já está pronto. E aqui também a integral de v ao cubo sobre v a quarta mais 1, dá para fazer direto, né? É só fazer aquela mesma troca que eu fiz agora há pouco, chama isso aqui de u, né? U igual a... Deixa eu só mudar de cor aqui para não ficar tudo igual. Chama de u, chama de v a quarta mais 1, certo? Aí o du vai dar quanto? Du igual a 4v ao cubo dv, né? Tá vendo que a v ao cubo dv está aqui? Falta só colocar um 4. Colocou um 4 aqui para alterar, coloca também um quarto aqui embaixo, né? 4 vezes por 4 dá 1. Então, feito isso, está pronto até a integral, né? Integra aqui vai dar ln de x menos, esse 1 quarto repete. Aqui também ln de v, que é ln de v a quarta mais 1, né? Mais 1 menos 1, mais 1. Que é igual a c, né? Esqueci da constante de integração sempre. Então tá aí, ó. Integrada a tua expressão, né? Como não tinha condição, ó, vejo que não tinha condição inicial, né? Se tivesse aqui uma condição inicial, aí você achava o valor de c, né? Achou o valor de c, substitui o valor de c. Então vou arrumar, tá bom? Vou ter que voltar. Veja que a tua expressão tinha x e y, a tua expressão agora tem x e v. Mas o v para você é a variável de passagem, né? Não esqueça do seguinte, tá vendo? Só para entender, ó.
Se o y igual a x vezes v, quem que é v, né? Quem que é o v aqui, só para entender? V é só isolar o v, né? V é y sobre x, né? Então, se x igual, y igual a xv, v igual a y sobre x. Então, eu vou trocar o meu v por y. Vai ficar assim, ó, ln de x menos, esse 1/4 eu vou deixar aqui do ladinho, ln de, aí aqui troca normalmente, né? Quem que é o v? V é se y igual a v vezes x, o v é y sobre x. Então, y sobre x elevado a quarta mais 1. Fecha aqui igual a zero. Se deixar assim, está pronto. Se quiser arrumar um pouquinho, pode arrumar. Depende do exercício. Se o exercício pedir para você arrumar, arruma. Se o exercício não pedir nada, deixa assim mesmo. Se quiser arrumar, teria que fazer o que aqui, né? Como aqui uma diferença tem logaritmo de uma diferença, um quociente, né? Dá para fazer assim, ó. Colocar uma fração, né? Se fosse soma, produto, né? Opa, não é soma, é menos, ó. Se fosse soma, colocaria um produto. Como é a diferença, fica uma fração. Logaritmo do numerador, que é esse aqui, e o denominador, que é esse. Ah, só que não daria para fazer isso por enquanto, né? Teria que tirar o mínimo aqui antes, né? Então, o mínimo... teria que arrumar um pouquinho para fazer isso, né? Teria que fazer assim, tirar o mínimo da 4, colocaria 4 embaixo, ou deixa assim mesmo, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas se quiser arrumar, tira o mínimo aqui, né? Põe 4, 4, 4. E daí arruma, né? Que daí dá para juntar. Eu não posso usar a propriedade dos logaritmos se eu tiver aqui um coeficiente na frente. Eu jogo esse coeficiente aqui em cima na forma de potência, aí fica 1/4 aqui em cima, também dá, né? Daria para resolver também assim. Aí depende do gosto do freguês, né? Ou depende da questão, depende de onde você quer chegar, depende de uma série de fatores para que se siga ou se pare por ali, né? Tá ok? Bom, já é quase 21, quase 9 horas, né? Acho que nós temos que encerrar por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse nosso pequeno aqui tempo para tirar algumas questões, trabalhar com alguns problemas. Eu vou, prometo para vocês que eu vou tentar colocar esse arquivo, quem sabe eu coloco esse arquivo para vocês lá no ambiente virtual, né, lá na plataforma, no fórum. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas questões que eu já trabalhei, que vocês têm aí, quem conseguiu copiar, ou quem conseguiu acompanhar, né? E espero que tenha ajudado, né, a todos para tentar, assim, tirar algumas dúvidas que vocês tinham, né? Não sei se foi proveitosa ou não essa nossa conversa rapidinho aqui, né? Mas eu marquei mais 2 webs, né? Se for preciso, pode marcar uma 4ª, quem sabe, para tentar resolver assim a maior parte das dúvidas que vocês têm. Dificilmente vai conseguir tirar todas as dúvidas, você deve ter percebido, porque é uma disciplina que exige muito, né, de conhecimento, sim, dos pré-requisitos, principalmente de CDI1, CDI2, CDI3, mais até CDI1 e 2 do que o CDI3 e 4, né? Mas exige bastante de vocês nesse sentido, né? E vai exigir um pouco mais na sequência, porque tem métodos para resolução de equações diferenciais lá na frente, né? As não homogêneas e com coeficiente variável, que dá um pouquinho de trabalho, mas é uma técnica, vocês vão ver que é uma técnica que se repete, né? Se você entender bem essa técnica, acaba resolvendo, não todos, né? Mas a maior parte dos problemas que aparecem vai acabar resolvendo, né? Também gostaria de lembrar que as tarefas das unidades, se não me engano, da 3, da 4, da 5, né? Uma das tarefas, as tarefas que estão postadas lá na plataforma de vocês, elas estão vinculadas, vocês devem ter visto já, vinculadas a um questionário. Então, um questionário, um deles que não tem nota, se você olhar, abre aquele questionário, ao que você abrir aquele questionário, só tem uma tentativa, né? Abriu o questionário, se copia aquelas questões em um arquivo seu, digita ou escreve, escaneia, não tem problema nenhum, e posta para que a gente possa corrigir o seu questionário. Quer dizer, a nota do seu questionário vai ser baseada na nota da sua tarefa, né? Então a tarefa vai ser, se vale 10, tira 10, é 10 no questionário, que é equivalente a 10 da tarefa. É um questionário vinculado à tarefa. Um deles, né? E um outro questionário que algumas unidades têm, são independentes, né? Dá para você resolver, assim, independente. Tranquilo? Espero que você tenha aproveitado. Uma boa noite a todos, né? E até a nossa próxima web.
Lembrando que, em caso de dúvidas, pergunta, né? Sempre pergunte. Nunca deixem as dúvidas para amanhã, né? Boa noite.